Você já reparou que algumas reações químicas acontecem muito rápido, enquanto outras demoram mais? Isso ocorre porque a velocidade das reações químicas depende de diversos fatores, como temperatura, catalisadores, superfície de contato e principalmente da concentração dos reagentes. Segundo a teoria das colisões, para que uma reação aconteça, as partículas dos reagentes precisam colidir com energia suficiente para superar a energia de ativação e com a orientação correta. Apenas essas colisões são chamadas de colisões efetivas. Quando aumentamos a concentração de um reagente, há mais partículas presentes em um mesmo volume. Isso faz com que elas colidam com maior frequência, aumentando o número de colisões efetivas e, consequentemente, a velocidade da reação. Neste vídeo, vamos observar na prática como a concentração influencia diretamente a taxa reacional e entender por que esse fator é tão importante na cinética química. Vamos começar explicando o que é a teoria das colisões. Essa teoria busca explicar como as reações químicas acontecem. De acordo com ela, para que uma reação ocorra, as partículas dos reagentes precisam se encontrar e colidir entre si. Porém, nem toda colisão resulta em uma reação química. A velocidade de uma reação está diretamente relacionada à frequência dessas colisões. Ou seja, quanto mais vezes as partículas colidem, maior é a chance de que uma reação aconteça. Por isso, fatores como temperatura e concentração podem influenciar a velocidade das reações, já que alteram a frequência das colisões entre as partículas. Agora que entendemos o que são as colisões, vamos falar sobre as colisões efetivas. Elas são as colisões que realmente conseguem produzir uma reação química. Para isso, não basta que as partículas apenas se encontrem. É necessário que a colisão aconteça com energia suficiente para superar a energia de ativação da reação e também que as partículas estejam orientadas de forma correta no momento do choque. Quando uma dessas condições não é atendida, a colisão não gera produtos e, portanto, não ocorre reação. Assim, apenas uma parte das colisões que acontecem entre os reagentes é considerada efetiva. Você já percebeu que algumas reações químicas acontecem quase instantaneamente, enquanto outras podem levar horas ou até dias? A velocidade com que uma reação ocorre pode ser controlada por diversos fatores, e um dos mais importantes é a concentração dos reagentes. Mas onde isso aparece na prática? Imagine, por exemplo, a produção de medicamentos em uma indústria farmacêutica. Aumentar a concentração de determinados reagentes pode fazer com que as reações aconteçam mais rapidamente, reduzindo o tempo de fabricação dos remédios. Já em laboratórios, os cientistas controlam cuidadosamente essa concentração para que as reações ocorram na velocidade ideal, garantindo resultados precisos e evitando desperdício de substâncias. Outro exemplo está no tratamento da água. Durante o processo de desinfecção, a quantidade de produtos químicos adicionados deve ser cuidadosamente controlada. Se a concentração for muito baixa, a reação pode não eliminar os micro-organismos de forma eficiente, e se for muito alta, além de aumentar os custos, pode comprometer a qualidade da água. Agora eu vou explicar o quanto a concentração influencia na velocidade das reações por meio da lei da velocidade. A equação iguala a velocidade da reação a uma constante k que multiplica os valores da concentração dos reagentes A e B. Estes estão elevados respectivamente a dois expoentes n e m. O ponto crucial é que esses expoentes só podem ser descobertos por meio de experimentos laboratoriais e são eles que ditam a ordem da reação. Existem três ordens principais para as reações químicas. A ordem 0, que implica a inexistência de relação entre a concentração e a velocidade da reação. A primeira ordem, que implica em uma relação diretamente proporcional entre a velocidade e concentração de uma reação. E, por fim, a segunda ordem, que implica em uma relação onde o aumento na concentração aplica uma elevação ao quadrado do valor da velocidade da reação. Para ficar bem prático, se dobrarmos a concentração de um reagente em uma reação de primeira ordem, em uma reação de ordem 0, a velocidade continua constante. Na de primeira ordem, a velocidade dobra e na de segunda ordem, a velocidade é quadruplicada. Dito isso, vamos agora apresentar uma simulação que exemplifica essa teoria. Agora será apresentado através do uso do simulador PET sobre propriedades dos gases a influência da baixa concentração dos reagentes na velocidade das reações químicas. Durante a simulação, as variáveis de pressão de 2.3 atm e temperatura de 300 Kelvin serão mantidas constantes com o objetivo de avaliar somente o efeito da concentração. Dessa forma, foram colocadas 20 partículas para representar uma baixa concentração de reagentes, sendo possível observar uma quantidade reduzida de colisões entre as partículas. Isso ocorre porque em uma baixa concentração há uma menor quantidade de partículas divididas no mesmo volume.
Como consequência, a distância média entre elas aumenta, reduzindo a frequência com que se encontram em colida. Como as reações químicas dependem de colisões eficazes entre os reagentes, a diminuição do número de colisões faz com que a velocidade das reações também seja menor. Portanto, quanto menor as concentrações dos reagentes, menor será a probabilidade de ocorrência das colisões e, consequentemente, mais lenta será a reação química. Agora eu vou apresentar a demonstração da influência da alta concentração na velocidade de reações químicas utilizando o simulador PET. Para realizar o experimento, configuramos o sistema com uma alta concentração de reagentes, utilizando 100 partículas dentro do recipiente. Mantevemos as demais condições constantes para que fosse possível analisar o efeito da concentração. Após iniciar a simulação, observamos que as partículas ficaram mais próximas uma das outras, aumentando a frequência de colisões do sistema. Durante o intervalo de 10 picosegundos, o simulador registrou 73 colisões com as paredes, indicando uma alta movimentação de partículas. Esse resultado mostra que, quando a concentração é elevada, há mais partículas ocupando o mesmo espaço. Como consequência, aumenta a probabilidade de encontro entre elas, e, portanto, a frequência de colisões. De acordo com a teoria das colisões, as reações químicas acontecem quando as partículas colidem de maneira adequada. Assim, quanto maior o número de colisões, maior a chance de ocorrerem colisões efetivas, capazes de formar produtos. Então agora, olhando para a nossa simulação e chegando a uma conclusão do nosso trabalho. Usando o simulador do PET, foi possível perceber e provar como a concentração é o fator principal na aceleração de reações químicas. No momento em que o tanque recebeu maior quantidade de moléculas do composto, mais colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente foram contadas, em uma mesma quantidade de tempo. Quando o recipiente possui maior quantidade de moléculas, as colisões são mais frequentes, assim como as colisões efetivas para que os produtos sejam gerados. Desse modo, como já foi estudado, quanto maior for a frequência de colisões, maior será a velocidade da reação. Isso é muito bem utilizado e manipulado em laboratórios e indústrias químicas. Controlar a concentração de compostos e soluções estoque é essencial para otimizar a formação de novos produtos, reduzir desperdício de reagentes e auxiliar na determinação da eficiência dos processos químicos. Sendo assim, podemos concluir que a concentração é altamente eficaz em aumentar ou diminuir a velocidade de reações. Isso nos ajuda não só nos estudos químicos em laboratórios, mas em compreender a ação da química no nosso dia a dia.